Meu nome é Leandro Cidreira. Vou fazer uma rápida introdução aqui sobre o endereçamento IP. Para começar, vamos abrir a central de configuração do endereçamento IP. Vamos clicar nesse ícone aqui que representa a conexão de rede. Clica com o botão direito. Logo em seguida, abre a central de rede e compartilhamento. Eu estou usando aqui o Windows 7 Professional. Vamos abrir agora aqui a alterar a configuração do adaptador. Logo em seguida, clica com o botão direito na conexão local, na placa de rede ativa, e vamos em propriedades. Abre essa janela na propriedade da conexão local. Vamos procurar aqui o protocolo TCP/IP versão 4. Damos 2 cliques nele. Esse campo é onde podemos colocar o endereço IP de um host. Só que não pode ser qualquer endereço assim aleatório. Vamos fazer um teste dos seguintes erros. Vamos colocar aqui o endereço de IP 192.168.0.0. Aí, tá vendo? Observe que houve uma mensagem de erro. A combinação de endereço IP e máscara de subrede é inválida. Todos os bits da parte de endereço de rede do endereço IP estão definidos como 0. Digite uma combinação válida de endereço IP e máscara de subrede. Se trocarmos aqui, ao invés de 0, colocarmos 255, observe que vai aparecer uma mensagem de advertência parecida com a mensagem anterior, que a combinação de endereço IP e máscara de subrede é inválida. Todos os bits da parte de endereço de rede do endereço IP estão definidos como 1. Digite uma nova combinação válida de endereço IP e máscara de subrede. Mais à frente, vou explicar por que aqui não pode ser nem 0 e nem 255. Vou colocar o endereço de IP válido nessa rede. Vou colocar o endereço, ao invés de 255, colocar 1. Observe a máscara. A máscara, existe essa máscara padrão para esse tipo de endereço, que é 255.255.255.0. Só que não existe só essa máscara em toda a rede. Se por acaso eu alterar aqui o endereço de rede, endereço IP, colocar por 100.100.100.100, observa que a máscara agora muda para 255.0.0.0. O endereço IP é como se fosse pessoas. Cada pessoa tem seu CPF e não pode existir várias pessoas com o mesmo CPF. Mesma coisa a identificação do IP na rede. Cada host tem que ter o seu IP. Se existir vários hosts com o mesmo IP, certamente vai ter conflito. Deixa eu fazer aqui uma demonstração, porque visualizamos isso aqui na forma decimal. Só que o equipamento não visualiza como 100.100.100.100. Ele visualiza de outra forma. Eu vou dar esse exemplo. Vamos analisar aqui esse endereço de IP 10.10.10.20. Todos os números que estão digitados nesses campos aqui é representado por alguma sequência binária. No caso do endereço IP, a sequência binária é a seguinte: essa combinação, cada octeto desse equivale a um quadro desse. Por que esses números? Cada quadro desse aqui equivale a um octeto. Como tem 4 octetos e cada octeto são 8 bits, então 8 vezes esses 4 é igual a 32. O endereçamento IP é um endereçamento com 32 bits, com essa máscara padrão 255. Podem visualizar que tem a sequência binária tudo 1 e o resto aqui tudo 0, porque representa esses zeros daqui. Existe um endereço IP chamado loopback. Esse loopback
ele é um autoteste para saber se sua placa de rede está funcionando normalmente. Vamos fazer um teste aqui só para demonstrar. Vamos entrar aqui no prompt comando. Entramos aqui no prompt e vamos digitar ping. Ping serve para você fazer a comunicação com mais hosts. Nesse caso aqui a gente vai utilizar para fazer a comunicação do mesmo host na rede. Vamos colocar ping e vamos colocar 127.0.0.1. Verifica que ele disparou e está obtendo a resposta com 0% de perda. Ou seja, a nossa placa de rede aqui está funcionando normalmente. Essa faixa de endereço eu usei o 1, mas poderia usar qualquer outra faixa, porque a faixa de rede 127 é para loopback. Vamos analisar esse endereço de rede. O endereço 200.99.230.80. Esse endereço de rede tem como máscara padrão 255.255.255.0. Onde houver 255, aqui representa rede. 255 representa rede. 255 aqui representa rede. E onde tiver o 0 significa que representa o host. Então, analisando esse endereço, para descobrirmos o endereço de rede, esse endereço é 200.99.230.0. No exemplo que eu tinha falado anteriormente, quando a gente colocou um endereço de IP terminando em 0, deu aquela mensagem de erro. Por isso que a gente não pode colocar terminação em 0, porque o 0 representa a rede. Tem outro endereço também, que é o endereço de broadcast. Esse endereço de broadcast é um endereço que serve para quando a gente for enviar algum pacote de dados, um quadro de dados para todos que fazem parte de uma rede. Esse endereço que é utilizado. Se a gente tem informação que todos os computadores da rede têm que obter, só a gente colocar o endereço da rede, que é o 200.99.230, e ao invés de colocar 80, que esse 80 aqui representa um host, que no caso um host qualquer, colocarmos 255 e enviarmos essa mensagem, todos que fazem parte da rede vai obter essa mensagem. Por isso que a gente não pode colocar 255 para identificar um host, porque esse endereço 255 serve para broadcast. Existem 5 classes de endereço IP. Eu vou falar das 3 classes, detalhar as 3 classes, falando qual é a variação delas. E existe mais outras 2 classes que não são utilizadas para endereçamento IP. No caso, a classe E varia de 0 a 127. A classe B varia de 128 a 191. A classe C varia de 192 a 223. A classe D ela é utilizada para multicast. E a classe E ela é utilizada nas agências IE e ETF. Vou falar da classe C porque é uma classe bem utilizada em endereçamento IP de rede. Vamos lá. Analisando esse endereço de IP 200.99.230.80 com a máscara padrão 255.255.255.0, essa é a forma que visualizamos em uma forma decimal, e o que o computador visualiza é desta forma, ó. Vários uns em cada octeto desse. Aqui está 0, por causa que aqui está o número 0. Então, onde tem tudo 1 representa redes. Observe, redes. Isto da forma padrão. E onde tem 0 representa hosts. Como sabemos que essa classe aqui é classe C? O número dessa rede está começando por 200. Quando começa por 200, ou poderia também estar começando por 201, 202, qualquer número que tem início entre esses valores aqui, ó, de 192 a 223, é considerado de classe C.
Quantos números de redes e hosts podem existir na classe C? Existe 2.097.152 combinações de redes possíveis e 256 valores de hosts, mas somente 254 hosts são válidos. Por quê? Porque quando a gente termina por zero, esse zero aqui identifica o número de redes, o número da rede. E se a gente colocar 255 neste número de rede, representa o endereço de broadcast. Então, tirando esses dois valores do 256, são valores por inteiro. Tirando esses dois valores, porque um valor identifica a rede e esse valor identifica a broadcast, então temos 254 hosts válidos. Também podemos representar o endereço com esse /24, no caso da classe C. Por que esse /24? O /24 indica que são 24 bits para redes. São 3 octetos, porque cada octeto tem 8 bits, são 3 octetos vezes 8 bits dá 24. E esse outro octeto representa o host. Então, se colocarmos assim, o /24, sabe-se dizer logo que será uma submáscara, uma máscara de rede de 255.255.255.0, porque representa rede, host. Está tudo dentro desse padrão, entre 192 e 223. Com isso, sabemos que isso aqui é uma rede classe C. Espero que tenha gostado dessa videoaula e brevemente estarei postando outro vídeo falando sobre outro assunto de rede de computadores.